hoje aqui na terra chamado Moisés, é ele que vai acusar vocês, não pensa que sou eu não, é ele que vai acusar vocês. E aí eu pergunto, por que é tão difícil as pessoas entender que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, Davi, Salomão, são tudo falsos profetas, Natã, Samuel. Então simples, fez sacrifício, matou, roubou. Aí você pensa, por que o Messias? O Messias tinha autoridade, tinha poder sobre tudo naquela época. Ele curava as pessoas, fazia o que ele quiser, ele tinha poder sobre tudo. Por que ele nunca matou ninguém? Ele poderia. Por que os apóstolos nunca mataram ninguém? Eles tinham autoridade. Por que eles não? Por que eles não fizeram isso? Olha que eles foram totalmente ao contrário. Por que Isaías nunca saiu matando ninguém? Por que Jeremias nunca matou ninguém? Fora os outros 24 anciões, os 24, porque Jeremias e Isaías dá para você pegar eles ali. Agora os outros sumiram. Adão, vê Adão. Quantas vezes Adão matou alguém? Então não tem conversa, meus irmãos. Não tem conversa. Davi era um assassino, um bandido, uma pessoa da pior espécie. E o filho dele, Salomão, era pior ainda. Conseguiu ser pior do que o pai. Então não vem me dizer que aquele vagabundo que diz que era segundo o coração de Deus, é lógico, o coração deles, do Deus Israel, que mandava matar todo mundo, matar crianças, estrupar meninas, fazia de tudo. Tudo que não prestava, Davi fazia. Tudo que não prestava, Davi fazia. E não vem me dizer que Davi, no último dia, foi perdoado. Assassino. Não tem perdão. Ele matou até o último dia da vida dele. Se uma praga dessa, chamada o rei Davi, que nas igrejas é um deus, uma praga dessa entrar no reino do céu, meus irmãos, acabou. E o nosso pai sabe disso. O Messias sabe disso. Que se um assassino entrar no reino do céu, acabou. Acabou, não tem conversa. Davi era um bandido, um assassino. E as pessoas hoje querem ser igual a Davi. Quando Davi escreveu aquele livro maldito de Salmos, que dançava, falava que vai cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não seria atingido, aquele demônio daquele Davi estava falando com o diabo, com Israel, com Moisés, ele estava falando com ele. Aquele salmo de Davi que ele cantava para os demônios acalmar, o demônio lá se acalmar, que ele cantava, ficava dançando, era para o diabo, meus irmãos. O Messias diz bem claro, ninguém viu a face do nosso Pai. Ninguém viu. Nosso Pai não falou com ninguém. Quando nosso Pai mandou Jeremias na terra, prestem atenção, nosso Pai mandou Jeremias na terra, Jeremias estava lá em cima, ele saiu lá de cima e veio aqui para baixo. Da mesma forma que o Messias saiu lá de cima e veio aqui embaixo. Da mesma forma que os apóstolos saíram lá de cima e vieram aqui embaixo, mas eles foram descobrir depois do tempo. Se vocês notarem, quando o Messias escolhe os apóstolos, eles têm lembranças. Por isso que seguiram ele, porque eles tinham lembranças. Quando os apóstolos viram o Messias, eles lembraram de alguma coisa, aí com o decorrer do tempo que foi passando com o Messias, eles foram lembrando de onde eles tinham vindo. Porque o Messias mesmo diz, eles não são daqui, e eu também não sou daqui. Se vocês parar para ver no Evangelho de João, você vai ver que o Messias fala, do jeito que eu não sou dessa terra, eles também não são. Mas o povo não quer entender isso não. Porque o nosso Pai, desde o princípio, desde Adão e Eva, ele nunca deixou os povos dessa terra sozinhos. Ele sempre mandava alguém. Sempre mandava para ensinar a verdade. Sempre teve. E até o último dia, até as 2 testemunhas caírem, vai estar aqui. E os 144 mil selados, que o Pai escolheu, mandou lá de cima, que estão aqui embaixo. Que o Pai mandou lá de cima, aqui embaixo, que eles estão lembrando já, aos poucos eles estão lembrando. São eles que vão partir o pão pela última vez nos 4 cantos da terra. E quando chegar a hora do 8º rei assumir o trono, todos têm que sair das grandes cidades e ir para um lugar onde o nosso Pai preparou e ficar lá, quietinho. 1335 dias, o bicho vai pegar. Eles vão tentar ir lá? Vão, não tenha dúvida. Mas como disse, o nosso Pai preparou e vai ter muita surpresa nesses dias. Porque eles estão pensando que vão lá. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer terremoto, a terra vai se abrir, vai virar um inferno essa terra. Mas voltando ao rei Davi, que eu fico olhando as televisões passando, é um absurdo, meus irmãos. Eu assisti esses dias aí, nessa televisão do diabo, desse Macedo, esse falso profeta do inferno aí,
Eu fiquei vendo aquilo, eu não acreditei, eu nem sabia que tinha isso. Eu fui na internet, comecei a ver, eu vi aquela merda. Mas eles exaltam Davi, exaltam Salomão. É umas pragas, esses maçons são um inferno mesmo. Eu não me conformo com isso, eu não me conformo. O cara é um assassino, matava criança de colo, cortava o pinto das pessoas. Era um bandido. E as pessoas, ai, Davi. Qual que é a manha dos anjos caídos? Ou você acha que Edir Macedo tem o que no corpo dele, hã? Você acha quem tá ali, meus irmãos? Não só nele, como aquele da outra da Mundial do Inferno lá, aquele outro do Assembleia do Diabo, esses lixos, desses esses boteco de anjo caído. É como se fosse boteco de anjo caído, que eles vão lá tomar todas. Espiritualmente, eles deixam o povo louquinho, o povo fica doido. Tudo embriagado de tanta mentira. Prostíbulo religioso é pouco para falar aquilo, porque aquilo ali é um nojo. E eu vejo, eu não gosto nem de assistir, mas enquanto eu paro para assistir, dá ânsia de vômito. Eu não consigo nem ler o Velho Testamento eu consigo mais. Eu não consigo, meus irmãos, eu não consigo, não desce. Quando eu pego o Velho Testamento na mão, eu começo a ver, e eu começo a ver como esse povo tá burro, tá cego demais, eu não aguento, não desce. Mas, poxa, é tão simples. Assassinos não herdarão o reino do céu. Mais assassino que Davi foi, e o líder de todos eles, Israel, hoje conhecido como Moisés, que quando você fala para as pessoas que Moisés é o diabo, a pessoa toma um choque, né? Mas Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Falei, ele deu os 10 mandamentos para o diabo, para vocês, cegos, ver o que ele ia fazer. Porque o povo é tão cego. Ele deu os 10 mandamentos para Moisés para falar assim, olha meus filhos, eu estou dando um mandamento para o diabo, vê o que ele vai fazer, ele vai mudar tudo. E mudou. Se você vê os mandamentos, as leis de Moisés, é só para matar. Foi tudo contra. Moisés não respeitou um mandamento. Ele mudou tudo. Para não fazer imagem de escultura, levantou a serpente de bronze lá. E aí, meus irmãos, é demais. Voltando a esse diabo desse rei Davi aí que matava criança, cortava o pinto das pessoas, fazia um inferno. Eu vi essa Record do diabo aí, ó, fazendo vídeo, mostrando que ele, como se fosse um santo. Olha, e eles ainda falam assim, ó, você é tão pecador quanto Davi, e Deus perdoou Davi. Se Deus perdoou Davi, ele vai te perdoar também. Aí eu pergunto pra você, mas por que esse povo é tão burro? Me irrita isso. Me irrita. Porque ali, meus irmãos, né, nesses prostíbulos religiosos, quem está por trás ali são os anjos caídos manipulando as pessoas, que eles disseram que ia levar muita gente para a perdição. E o Messias avisou, cuidado com a porta larga, cuidado. Aí você para na frente desses prostíbulos, nesses botecos religiosos, nesses botecos religiosos, você para na frente da porta desses prostíbulos, a porta é gigante, sabe, é enorme, e o povo não pensa. Pô, o Messias disse para tomar cuidado com a porta larga. Olha o tamanho da porta dos prostíbulos. Tudo gigante, para entrar muita gente, para entrar muito. E ele diz que a porta estreita entra de um em um. É igual a gente está fazendo, todos os irmãos estão fazendo aqui. É de um em um, pouquinho a pouquinho. Nós vamos tirando as pessoas do prostíbulo, pouquinho a pouquinho. Essa é a porta estreita. Mas aí o povo vai lá e vê aquela porta gigante, estreita, trabalha o mês inteiro para dar dinheiro para esses vagabundos. E os anjos caídos aplaudem. O povo burro. Burro mesmo, não tem mais como falar. E aí depois vai ficar, quando chegar depois do milênio, chegar na frente do trono do pai e falar assim, ó, e aí? Quando o pai falar para ele assim, e aí? O que você tem para me dizer? Aí eles vão querer jogar a culpa no pastor. Aí vai querer jogar a culpa no Velho Testamento. Eles vão fazer isso, não tenha dúvida, eles vão fazer isso. Olha, no Velho Testamento estava escrito assim, Senhor, por isso que eles vão chamar do nosso Pai de Senhor, né? Para você ver que absurdo. Aí eles vão falar assim, ó Senhor, é porque no Velho Testamento, Davi, Salomão, ele falou assim, nosso Pai vai falar assim, e daí? Eu mandei você seguir Davi, Salomão, Moisés, ou eu mandei você seguir meu filho? Eles vão querer ter desculpa para tudo no último dia. E aí quando ele vê os cães gulosos,
esses pastores filhos do inferno na filinha que eles estão, e eles vão ver assim, pô, se meu pastor ali, pastor deles, esses diabo da vida, esses cães gulosos da vida, tiver na filinha do julgamento lá, e eles veem e falam, pô, se o meu líder tá ali, eu tô ferrado também, vai se ferrar todo mundo. Mas por que o povo não entende coisas tão simples? Às vezes cansa, meus irmãos. Hoje eu já perdi a paciência, eu não consigo mais parar e explicar para as pessoas, principalmente quando é religioso. Principalmente. Esses dias eu estava conversando um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha, vamos dizer, como se fosse cientista, né? Vamos dizer, um exemplo só. Vamos dizer, cientista, eu conversando com eles, falando que trabalha com negócio de ciência, fazer esses negócios. E aí ele começou a conversar comigo e eu falei para ele assim, perguntei, né? Sobre o que está acontecendo aí no mundo aí, que está aparecendo doenças novas no mundo. Saindo um pouco do rei Davi, meus irmãos, vou comentar isso aqui só porque eu conversei com uma pessoa que trabalha com ciência, essas coisas aí. E aí eu perguntei para ele, mas essas doenças novas que estão saindo no mundo aí? Aí ele começou a conversar para mim, dar umas conversas para mim, mas desculpa, meio farrapada, sabe? Aí eu perguntei para ele assim, ó, quando eu era criança, na minha casa, onde eu morava, ficava água empoçada dias, semanas. Sabe o que é água empoçada? Limpa, parada, empoçada assim no telhado, na laje da casa? Semanas. E eu nunca vi um mosquito da dengue me picar. Falei assim só para saber qual que ele queria me falar. Ó, eu cresci no meio de água empoçada, eu cresci no meio de pneu, garrafa, tudo empoçada, e nunca vi esse mosquito picando a gente. Te pergunto, se você puder me responder, de onde apareceu esse bicho? Se quando eu era criança não tinha, e agora tem. Ué, se tivesse era para ter naquela época e agora? Por que apareceu de repente agora? Aí eu perguntei para ele, falei assim, ou será que alguém está pegando mosquito aí, fazendo testes, experiências, pegando esses bichinhos, esses mosquitos, levando para um laboratório, bombando eles, dando, vamos dizer, um exemplo, meus irmãos, uma vitamina para eles ficar forte, e aí os bichos saem tudo aí, depois eles soltam nas favelas aí, no meio dos pobres aí, para sair picando e matando todo mundo. Longe de mim falar essa verdade, não estou falando que os cientistas maçônicos gospel aí, também que tem gospel também no meio disso, esses cientistas maçônicos gospels aí da vida, tudo doido, que sai criando doença em laboratório e jogando no meio dos pobres aí para matar todo mundo. Longe de mim falar essa verdade, longe de mim. Mas se não tinha naquela época, por que tem agora? Não vem me chamar de trouxa não, de burro, que eu não sou burro não. Se naquela época não tinha essa doença, por que está tendo agora? Alguém está pegando os bichos aí, daqui uns dias não é só mosquito não. Daqui uns dias vai começar a aparecer um monte de animal aí, ó, tudo bombado aí, eles estão fazendo teste no laboratório aí, ó, e vão lançar esses bichos aí, principalmente nas montanhas, eles vão querer jogar nas montanhas para ir lá. Mas nosso pai já sabe muito bem o que fazer sobre isso, porque eles são muito espertinhos. Esses anjos caídos são muito espertinhos, eles pensam que a gente é idiota. Eles estão criando pegando um monte de animal, levando para o laboratório aí, ó, para bombar eles aí, ó, para colocar vírus neles aí, depois para sair matando todo mundo aí, ó. É a famosa guerra química, né, que eles dizem, né? Usa química e também usa animais, coloca a doença nos bichos, os bichos saem picando todo mundo e matam todo mundo, hein? É o fim mesmo, Sobre o negócio da dengue, eu perguntei pro cara e ele não soube me responder, porque eu disse para ele, ó, quando era criança eu vivia no meio de água, via tudo e nunca tinha esse mosquito picando a gente aí, ó. E por que apareceu agora? Vocês pegam aí, ó, seus maçons, filho do inferno. Vocês pegam os bichinhos aí, ó, leva para o laboratório, fica bombando ele, fazendo experiência, colocando doença, depois larga nas favelas aí para sair picando os coitados pobres aí. E aí pobre, como é difícil, né, não tem financeiramente, não tem os maçons do top da linha que tem os hospitais particulares para se cuidar, acaba morrendo, muita gente. Mas falhou, né? Porque eu tô vendo que esses bichinhos que vocês fizeram aí, tá ruim. Até nisso são incompetentes. Mas eles não pagam. Se eles pudessem, eles pegavam todos os animais, colocassem vindo todos os animais para matar todo mundo na Terra. É o sonho desses homens. Diminuir a população mesmo, no máximo. Mas voltando ao diabo do rei Davi lá, o filho do diabo. Então, meus irmãos, como que pode esse povo? Esse povo não entende. Eu fico pensando, mas eu assisti, eu não aguentei, ó. Eu assisti, no máximo 2 minutos, eu quase vomitei. Eu coloquei na internet aqui, coloquei nesse rei Davi, no Salomão lá dessa TV do diabo aí, desse
falso profeta do inferno aí, que engana todo mundo, e coloquei para ver, eu quase vomitei. E o pior é que o povo vê, assiste e pensa que aquilo é mil maravilhas. Olha, Davi é segundo